Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo, por aqui está ótimo, sempre ótimo. E, aliás, uma ótima semana para todos vocês. Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje e vamos falar de um assunto muito interessante, muito em moda, que é educação, mas de uma maneira sustentável. Eu vou entrevistar a doutora Wanda Minini, especialista em psicologia da educação. Vai ser uma entrevista muito interessante, eu tenho certeza disso. Doutora, obrigado pela presença aqui. Vamos fazer uma entrevista muito interessante, além de eu tirar as minhas dúvidas a respeito de educação com sustentabilidade. Nossos queridos telespectadores também, obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. Boa tarde a todos, né? Vamos começar a entrevista. Muito bem. Doutora Wanda, a doutora Wanda aqui antes, ela falou assim, você é de Mojimirim? Eu falei, sim, eu sou de Mojimirim. A gente conversou um pouquinho sobre Mojimirim, eu achei que você tivesse nascido em Mogi, mas não nasceu em Mogi, não, né? Não. Eu nasci em Flórida Paulista. Flórida Paulista. Perto do Rio Paraná, e estava morando em Mojimirim há 22 anos. Ah, tá. Então você acho que você está mais por dentro das coisas de Mojimirim do que propriamente eu. A família está lá. Então mas faz tempo que você saiu de lá também? Faz uns 15 anos já que eu já saí de lá. Tá. Aí fui morar em São Paulo, fazer doutorado, fui para Florianópolis e agora estou em Campinas. Muito bem. Eu já faz mais de 30 anos, mas eu sempre estou dando uma passadinha por Mojimirim, porque realmente Mojimirim é uma cidade que eu gosto muito. Deixa eu falar um pouquinho aqui da doutora Wanda para vocês. Wanda Minini, italiano, né? Sim. Italiano. Escritora, palestrante, coordenadora e professora de graduação em pedagogia e pós em neuropsicopedagogia clínica, né? E educação infantil. Doutora em psicologia da educação, fundadora do Instituto de Cultura e Educação para Sustentabilidade. A pronúncia certa é o ICES? Isso, ICES. Né? ICES. Aqui tem um acento. ICES. E autora do livro, que a gente vai mostrar aqui também, o livro Educação Infantil para a Sustentabilidade. Vamos começar perguntando o que seria, porque é uma coisa nova, né? Pelo menos assim, a gente fala em sustentabilidade o tempo todo, né? Mas a educação para a sustentabilidade, até o termo não é um termo novo para mim. Explica pra gente o que vem a ser. Bom, pensando em educação, vamos começar a falar de sustentabilidade primeiro, para depois falar educação para sustentabilidade, que aí fica mais fácil. A sustentabilidade não pode ser confundida como só preservação de meio ambiente, que é isso que vem acontecendo. Tá. Sustentabilidade tem a ver com desenvolvimento econômico, social e também com relação ao meio ambiente. Então, é preservar os recursos naturais para as nossas gerações e para as futuras que vêm por aí. Mas nós não estamos falando de viver de uma forma que ninguém consuma, não é isso. É um consumo mais consciente sem ferir ou diminuir a questão ambiental. Mas não é que você vai viver agora só, eu sou meio ambientalista, meio ambiente é tudo. Não é nada disso. Não é isso. E as pessoas estão confundindo. Então, assim, educação para sustentabilidade não é educação ambiental, é muito mais do que isso. Em julho do ano passado, eu fui visitar a escola do Uruguai, onde o prédio tem uma bioconstrução, ou seja, ele é feito de latinha, de garrafa PET, de pneu, de papelão. O prédio, a construção. A parte física do negócio. A parte física do prédio. E tem a questão da energia, que é por fotovoltaica, que então a escola produz energia pela luz. Tá. E a escola tem uma cisterna com 30 litros de água que capta a água da chuva. Tá. Então ela é considerada sustentável porque ela tem o ciclo sozinha. Ela faz o ciclo de energia sem ferir o meio ambiente. O livro, ele propõe além do prédio, além da bioconstrução. Então, eu tenho uma metodologia, por isso que aí entra a educação, eu tenho uma metodologia de ensino onde as crianças vão aprender os 3 R's: reutilizar, reciclar e reduzir. Muito bem, interessante. Bom, mas de qualquer forma,
Quando a gente fala em sustentabilidade, como você mesmo disse, é muito difícil para a gente essa dissociação dessa preservação efetiva, né? Nós temos imagem dessa escola aí, até a gente pode mostrar já nesse começo, né? A gente tinha até, acho que reservado um pouquinho mais para frente, mas tivemos as imagens. Essa escola do Uruguai. Essa escola que eu fui. Do Uruguai. Do Uruguai. E essas paredes aí são feitas... Se puder mostrar, olha lá, ela é feita, as paredes, elas são todas elas, com exceção do vidro, tá? Mas até o vidro, eles são vidros reciclados. Ela é todinha, as placas fotovoltaicas estão em cima. Essa parede é de vidro, é de garrafa. Quando bate o sol no chão, reflete todas essas garrafas, reflete. E aquela primeira parede que a gente viu parece que é latinha, né? Latinha, eu tenho uns amigos PET aí que poderiam fornecer bastante esse material aí, viu? Então. Aquelas latinhas de cerveja e tal. Então, ali, interessante isso aí, mas é muito interessante. E quanto à resistência disso aí, como é que é? Então, na verdade, essa do Uruguai foi feita por um arquiteto chamado Michael Reynolds. Olha aí. Ah lá, esse é o arquiteto. E ele desenvolve, ele tem uma faculdade disso, ele desenvolve essa tecnologia para o mundo, tá? Eu fui com uma arquiteta lá que ficou sabendo de tudo, como foi feita essa escola. Aqui no Brasil, nós não temos condições. A parede do fundo é que não tem foto. A parede do fundo, ela é feita de pneu. De pneu. Dentro da escola, o dia que eu visitei, estava menos 2 graus, em julho. Dentro da escola, sem ar-condicionado, sem nada, estava 18 graus a escola, ou seja, uma temperatura agradável. Isso por conta dessa parede? Por conta do sistema como ela é feita. Como ela é feita. E ao contrário, por exemplo, no calor, verão, eles abrem umas portinhas que tem embaixo da escola e o ar circula. Ela é toda pensada, ela não é feita assim, eu não posso construir ela virada para cá ou virada para lá. Ela tem um jeito específico de ser construída para aproveitar o vento, o sol. Ela é toda pensada arquitetonicamente falando. Eu não sei te explicar exatamente, como é a minha área. A arquiteta saberia melhor do que eu. Mas ela é toda pensada na parte assim de não utilizar nada de recursos assim de ar-condicionado ou de um aquecedor no inverno. Não precisa. Como ela foi feita, fecha umas portinhas, fica calor. Abre as portinhas e o ar circula. Olha que espetáculo, hein? Eu fiquei apaixonado pela casa, hein? Eu realmente achei um negócio Essa é a Mara, sensacional. arquiteta, a Mara Gazelli Freire, arquiteta. Esses dois que estão junto comigo, além da arquiteta, são os fundadores dessa escola. Dá a impressão que a entrada aí, dá a impressão de ser tronco de árvore, assim, claro que não é, né? Mas dá a impressão de ser. São pilares. Embaixo desses pilares tem a cisterna de água. Tá. Então, esses pilares são para captar a água da chuva. Tá. Bom, a doutora Wanda é da parte da educação, né? Não do ambientalismo, embora imagine que você também tem que associar, porque o segmento Na verdade, existe. eu sou bióloga, minha primeira graduação é biologia. Então, não que eu seja uma ecochata, mas eu sempre pensei em ecologia e em ambiental. Eu já venho pensando nessa escola há mais ou menos 4 anos. Assim, pensando efetivamente como eu poderia fazer para o Brasil. Aqui no Brasil nós não podemos utilizar pneus, é muito quente, não daria certo. Nós teríamos que fazer de uma outra forma. Isso aí não é recomendável devido ao nosso clima. Devido ao nosso clima. Então, por exemplo, se eu colocar uma escola dessa no Nordeste, eu vou usar eólica. No Nordeste, nas praias. Perfeito. Então, para cada local, é pensado a escola sustentável de acordo com o ambiente onde ela está inserida. Muito bem. E nossa educação, eu ia perguntar qual que é a distância da educação que temos e da educação que você sonha, mas eu acho que não precisa nem perguntar a distância, nós não temos nada, né, nesse sentido. Ou tem aqui em algum lugar do Brasil onde já se esteja com essa preocupação efetiva? Então, nós temos 2 escolas no Brasil consideradas sustentáveis, mas elas não são 100% sustentáveis. Nós temos uma creche em Florianópolis que foi inaugurada há pouco tempo, que ela tem a energia fotovoltaica. Ela tem a horta orgânica. Só que aí que tá, como eu estava explicando anteriormente, nós não podemos confundir educação ambiental com sustentabilidade. Para ser uma escola sustentável com horta orgânica, por exemplo,
O resto de comida tem que virar compostagem, a compostagem tem que virar adubo orgânico, o adubo orgânico tem que ter as plantas precisam ser vendidas, porque tem o fator econômico da economia verde na sustentabilidade. Tá. Então, não é a maioria das escolas no Brasil faz, eu faço uma horta sustentável. Mas até que ponto é sustentável? Para alimentação, para trabalhar a alimentação dos alunos, não tem venda? Se não tiver venda, não fecha o ciclo da sustentabilidade. Tá. É algo que tem que realmente... Tem um ciclo. Fazer. Tá? Então, por exemplo, eu colocaria na escola uma metodologia onde as crianças pudessem reciclar móveis e ser vendidos esses móveis. Onde eles pudessem aprender a transformar roupa, a reutilizar roupa, ou até mesmo fazer um artesanato com restos mas que seja vendido. Tem que ter renda. Tem que ter, senão não fecha o ciclo. Tá. Vamos lá. Dos países que você visitou, quais os países que estão, ou mesmo não só que você tenha visitado, mas por aquilo que você tem de conhecimento, por pesquisas, quais são os países que estão mais próximos disso ou que já estão efetivamente nesse ciclo? Nós temos 10 escolas no mundo. 10? 10, que são completamente sustentáveis. A primeira foi em Bali. Ela é feita com bambu, tá? Ela tem, por exemplo, ontem apareceu num outro canal sobre essa escola, mas, por exemplo, ela trabalha com o óleo, ela faz o sabão, as crianças aprendem isso. E com o óleo ela faz o combustível do ônibus que circula para levar as crianças para passear. Olha que coisa. Então, Bali é a primeira, tá? A Itália tem, a Dinamarca tem, o Japão tem, os Estados Unidos tem, o Uruguai tem, a Colômbia tem. Então, aqui na América do Sul, Uruguai e Colômbia na nossa frente. Já estão na nossa frente. E você vê preocupação governamental nesse sentido? Vamos lá, posso falar que não. Não, eu estou lutando muito aqui em Campinas, na região, para conseguir colocar essa escola como escola pública. Mas eu ainda não tenho apoio governamental disso, nem de prefeitura, nem de estado. Ainda é muito novo e as pessoas, quando com o novo, assusta. Se não está dando, só nós não estamos dando conta nem do antigo. Sim. Essa seria uma escola, todo mundo fala assim, é uma escola para o futuro. Se eu for pensar em futuro, eu já acabei com o planeta Terra. Eu tenho que pensar numa escola do presente para as futuras gerações. E as crianças hoje, elas, na minha opinião e naquilo que eu venho estudando, elas estão adquirindo muita informação. Eu tenho que economizar água, mas na prática eles não sabem como. Então, por exemplo, uma educação infantil, que às vezes eu vou visitar as escolas e está lá pintando a gotinha de água, as crianças estão pintando a gotinha. Primeiro, eles pintam a gotinha de água de azul. Quando que a água é azul? Só se estiver no copo azul. No copo azul, no copo tá. Aliás, é uma das propriedades da água, é ser incolor. Insípida, inodora, incolor. Não tem cheiro, não tem gosto, não tem cor. Então a gente já ensina errado. Se for pensar o que nós fazemos com a educação, a gente já ensina errado. Então, pinta a gotinha de azul, a gotinha tem carinha, tá? Tem olhinho, tem boquinha. Nossa, quando eu vejo aquilo, eu fico assim... vamos economizar água. Sem fundamento, vazio, sem significativo, sem nada. Não é nem vazio, é fora da realidade mesmo. Numa escola dessa, a criança aprende a economizar água, a reutilizar água, porque ela está vendo que o sistema é todo voltado para isso. Agora, tem uma coisa, sabe, doutora Wanda, eu até falei que outro dia que eu tenho 2 irmãs que são aposentadas professoras de sociologia e antigamente tinha educação moral e cívica, né? Hoje não tem, né? Porque o brasileiro aí tá perdendo a moral, tá perdendo o civismo, toda essa coisa aí. Mas eu muitas vezes, assim, nas nossas reuniões e brincadeiras, eu falava, o mundo tem tantos anos, tanto quanto eles dizem, tem. E eu dizia, nossa, mas que coisa, a gente foi nascer justo agora, né? Com tantos problemas. Mas, olha, faz um retrospecto aí de 30 anos, 30, 40 anos. Era muito diferente. Muito. A mudança foi muito abrupta, muito rápida e muito forte nos últimos anos. Sim. E se tem tantos milhões de anos como tem o mundo, você imagina como daqui a alguns milhões, como é que isso aqui vai estar se nós não tomarmos alguma providência?
Então, em dezembro eu fui visitar minha cidade natal e eu encontrei a minha primeira professora do primeiro ano. E eu fiz justamente esse pensamento. Eu hoje estou com 49 anos, com 7 eu estava na escola com ela. Como era uma professora que corrigia, que explicava, que tomava leitura, que fazia ditado. Não que eu acho que não tem que evoluir, não é isso. Hoje nós temos tablet, nós temos celular. Nossa, e as sem crianças... dúvida. É outra realidade. Mas nós temos que ter aquele resgate da profissão professor que nós tínhamos há 30 anos atrás. Professor, nas cidades pequenas, era o professor, o padre, o gerente do Banco do Brasil, eram as autoridades da cidade. Exatamente. Né? E nós não temos mais isso. O professor perdeu esse valor que tem, a profissão perdeu. Então, eu acho que assim, hoje nós temos que pensar numa escola, nós temos que pensar na valorização do profissional, nós vamos ter que rever tudo se nós quisermos formação de professor. Nós não estamos formando professores, nós estamos formando, não gostaria de assim, né, mas assim, nós não estamos formando direito para ir para a escola e para trabalhar. Não, né? Não, infelizmente não. Bom, vamos falar mais coisas aqui com a doutora Wanda. A pronúncia é Minimi. Menine. Perdão. Bem que a minha produtora falou, você vai se enrolar lá, porque nós temos uma tendência a se tornar proparoxítona, né? Mas, desculpa, viu? É um assunto muito interessante. Se você tiver alguma pergunta e quiser fazer, utilize o nosso WhatsApp aí, que aparece vez ou outra aí no rodapé do vídeo, como agora, por exemplo, 999183131, e você manda a sua pergunta aqui, que eu faço aqui para a doutora Wanda. Aliás, tem uma pergunta que está aqui, que a produção me pediu para fazer, mas ela você já respondeu, porque quando você falou do fechamento do ciclo, que se uma escola, por exemplo, que as crianças aprendem a plantar verduras, legumes e tal, não sei o que, se ela pode ser considerada uma escola sustentável. Não, ela pode ser considerada uma educação ambiental, mas não sustentável. É verdade, educação ambiental. Nesse quesito, não só em termos de educação, nós estamos muito distantes, né, da própria sustentabilidade. O Brasil acordou há pouco tempo, não sei como é que está indo. Como é que você sente isso? Há pouco tempo eu visitei a Europa, né? Em 95 eu estive lá. E a preocupação lá é muito grande com relação à sustentabilidade, à geração de diminuição de lixo. A Suíça hoje, 100% do lixo dela é reciclado. Então nós ainda estamos caminhando para isso, mas diante da situação econômica, política, social que nós estamos vivendo, a preocupação não é sustentabilidade, a preocupação, que outro dia até me perguntaram, como que você está conseguindo espaço no meio de tanta... Porque é só corrupção. Eu acho que assim, a gente tem que começar a pensar. Já existem algumas ações com relação aos resíduos, mas ainda é pouco. Nós ainda temos um problema de esgoto encanado. Quanto mais pensar em esgoto para reciclar... Porque nessa escola do Uruguai, os resíduos das crianças, cocô, ela passa por um sistema e vira adubo para as plantas. Ou seja, se aproveita tudo. Aqui, quando você tem, por exemplo, uma cidade, e Campinas até já se enquadra, onde você é 100%, você tem autonomia de 100% no que diz respeito à reciclagem, nesse aspecto da Sanasa. Quando tem o esgoto tratado, eles fazem uma propaganda tão grande, e acho até que tem que fazer, porque infelizmente passou a ser, hoje no país aqui, ser honesto é virtude, não passa a ser mais obrigação. Para mim deveria ser uma obrigação, mas enfim, quando tem uma pessoa honesta, ela se sente toda, eu sou honesto, é uma grande coisa, todo mundo tem que ser, né? Mas é uma coisa tão natural, e você vê muita propaganda desses órgãos, né? Sobretudo do segmento de água e esgoto das cidades, quando eles conseguem a autonomia, aí é uma coisa assim fantástica, maravilhosa. Mas nós temos aqui no país esgoto a céu aberto aqui, que é uma coisa impressionante, sobretudo no Nordeste, Norte, não é verdade? Então, nós, com relação ao estado de São Paulo e os outros estados, ainda nós estamos bem na frente. Sim.
Eu visitei outro dia também no Nordeste, onde assim, o esgoto e a água não tem. Então ainda nós estamos ainda com a questão de sobrevivência inicial em alguns lugares nesse país. Enquanto, né, aqui em Campinas, a Sanasa já faz essa... Sim, né, aqui nós já temos essa autonomia. Mas é uma cidade, Curitiba é um exemplo de cidade sustentável. Sim, Curitiba. Mas Curitiba também é uma. Né? Então, eu acho que assim, a gente tem que caminhar. Eu estou na luta por escolas, né? Outras pessoas vão pensar na água, outras pessoas vão pensar na energia. Porque, por exemplo, Portugal é nosso parente mais próximo, 94% da energia deles é eólica. Tá vendo? Tá? Tudo bem, é um país pequeno, sim, não né? É um estado nosso, mas já é. Então, essa preocupação tem que vir por todos. E como é que você é recebida? Você tem procurado o poder público para poder. E como é que você é recebida quando você fala em escola sustentável? Então, tudo isso ainda é muito novo, né? Eu escrevi o livro em setembro do ano passado. E eu comecei a procurar justamente na época da eleição. Ontem saiu uma matéria sua na revista Metrópole. Saiu na revista Metrópole aqui. Então, assim, aí eles me pediram, algumas pessoas, olha, espera até março, porque nós tivemos as trocas de prefeito, né? Em dezembro, as prefeituras, a maioria delas estão sem dinheiro. Então, é assim, nós adoramos a ideia, é muito bacana, mas vamos aguardar mais um pouco. Eu falei, nossa, eu nunca esperei tanto para acontecer. Outro dia uma amiga minha perguntou, falou, você acha que você vai conseguir? Eu falei assim, olha, eu vou lutar, porque o poder público tá, todo mundo esperando. Então, agora chegou março, vamos ver se eles me chamam. Nós já fizemos os primeiros contatos, vamos ver se agora retorna para conseguir efetivar isso mesmo. E a escola particular, e o ensino particular, como então, a ideia seria fazer a ideia seria também ter uma escola piloto particular, desenvolver todo o método de ensino, porque nós não temos método de ensino sustentável. Nós temos, é o que eu falei, educação ambiental, e do jeito que é com gotinha, com carinho, eu também não quero. Eu acho que isso não é significativo para a criança de hoje, que tem um tablet desde os 8 meses de idade ou dos 4 meses de idade. Então, teria que desenvolver. Eu também estou procurando investidores que queiram montar essa escola particular comigo, fazer a primeira e depois talvez fazer franquia delas. Mas é todo investimento que precisa para isso. Sim. Se isso aí vier a acontecer, por exemplo, se Campinas fizer uma escola sustentável, seria a 11ª escola sustentável do mundo. Do mundo. Eu não sei se tem algum outro país já construindo e sai na frente, né? Então, mas por que esses países mais desenvolvidos, por exemplo, isso aí teria que ter uma rede, teria que ter um país todo, uma Alemanha, por exemplo. Então, mas eles estão fazendo a primeira, por exemplo, na Itália, tá? A da Itália é linda. A Itália construiu porque houve um terremoto e a escola foi demolida. Então, eles já que vai construir uma escola, eles já estão começando, então a escola agora já vai ter todo esse aparato de água, de energia. Porque se você for ver nesses países, eles existem, as escolas existem, eles não vão demolir as escolas para fazer novas escolas. E você vai falar em Europa... Então, quando você for fazer uma, então que se faça eles dessa já estão forma. dessa forma. Agora, doutora Amanda, talvez a pergunta nem tenha muito sentido, mas nós temos um pessoal, nós temos know-how para isso? Nós temos um pessoal capacitado para fazer isso? Temos, porque nós já temos bioconstrução com casas, com prédios, então nós temos sim. A arquiteta que trabalha junto comigo, ela é super capacitada para fazer essa parte da bioconstrução. A nossa seria de tijolo adobe. A tijolo adobe é aquele que não vai no forno, que é feito com restos de bananeira, de casca, e aí faz o tijolo. Deixa eu só dar um parênteses aqui, porque a gente está falando isso aí. Daqui a pouco tem alguém que fala, quer saber uma coisa? Eu vou fazer uma casa sustentável. Mas pode. Mas precisa ter orientação, hein? Não é começar a pegar a casca de banana, juntar e macetar, entendeu? Tem uma coisa certa. Não, é sério isso. Isso daí já se desenvolve. Existem algumas empreiteiras e alguns arquitetos já no Brasil
para que já desenvolve esse trabalho. São feitas casas, é possível. A casa, ela é mais cara ou mais barata? Ai, daí você vai me pegar, porque eu não sei. Eu sei Tá. Da escola, porque Não, nós fizemos... É porque as coisas vão evoluindo. Sim. E crescendo muito, As né? ecovilas no Brasil. Existem ecovilas no Brasil que já é feita dessa forma sustentável, que não agride o meio ambiente. Então, nós temos know-how, sim, para fazer. Que bom. Não, porque não faz muito tempo eu precisei fazer um muro e descobri que existe um bloco que ele é pintado, ele nunca perde a pessoa, não precisa pintar nunca, conforme o tempo vai passando e tal, mas ele é a tinta misturada com cimento, é uma coisa assim muito, muito interessante. Então, claro que isso aí seria ótimo que nós todos pudéssemos ter essas casas inteligentes, né? Isso aí deveria ser uma obrigação, eu digo sempre, Wanda, que, por exemplo, quando você vai fazer um projeto, uma casa, você tem aí uma série de taxas para pagar na prefeitura, coisa toda. E se você fizer uma casa sustentável, eu acho que deveria haver uma isenção, uma diminuição, um incentivo para que as coisas fossem feitas assim. Então, eu também concordo, mas ainda é o que eu estou falando. Se nós estamos com problemas políticos tão sérios, sim, ninguém está pensando ainda. Por enquanto nós estamos querendo pegar os ladrões, né? Tá todo mundo preocupado aí. Estamos esperando aí a lista do Janot, né? Que vai ser mais famosa que a lista de Schindler. Mas está aí, todo mundo esperando, aguardando essa lista para chegar. Então, está enrolando, hein? Já faz um tempinho aí. Mas tudo bem. E quanto aos nossos professores, quanto ao nosso corpo docente, como é que seria? Bom, esse vai ser um outro grande desafio, tá? Todas as escolas que eu pesquisei, o grande desafio o professor vem de uma formação formatada de um jeito. Para essa escola, eu vou ter que trabalhar uma formação continuada com eles para trabalhar nessa escola. A do Uruguai também teve que capacitar os professores. Porque senão eles vão ter toda uma tecnologia, uma escola pensada para isso e pintar a gotinha de água de azul. Aí não tem sentido. Porque eles vão reproduzir aquilo. Eu fiz isso na minha. Você também deve ter feito isso na sua infância. A gente pintava isso. Sim. Só que para nossa infância, que não existia tecnologia, era uma maneira da gente ter imaginação, criatividade. Hoje, como tínhamos, hein? Temos, né? Ainda bem, até hoje. E as crianças de hoje têm a tecnologia na mão, é diferente. Então, nós temos que pensar a formação ainda está para 1920, não para 2100, vamos pensar assim. Não, lógico. Tá? Já que você falou em tecnologia, hoje as crianças têm a tecnologia à mão e tal. O que você pensa dessas crianças que estão com um aparelhinho ali e tal? Às vezes mexem até, eu tenho um amigo que trabalha comigo na minha rádio web, e eu digo a ele assim, se você tiver alguma dúvida de como fazer, pergunta para sua netinha que tem 2 anos, que ela vai te ensinar. Com certeza. O que você pensa disso? Eu acho assim, a humanidade evoluiu muito rápido a questão tecnológica e não tem como voltar atrás, não tem como você deixar até eu, né? Todos nós ficamos lá no Facebook, não tem como voltar atrás. Só que o que os médicos estão nos alertando hoje, os pediatras, é que essas crianças estão ficando... O crescimento, tem pesquisas sobre isso. Como elas não... Porque, não sei a sua infância, mas eu vivia no sol, na mangueira... Ameaçava chover, eu já cercava a rua para cercar a enxurrada e aquelas coisas. Subia nos pés de goiaba, ficava muito tempo exposto. Eu tive uma infância maravilhosa. Eu também. Nós ficávamos expostos ao sol e a vitamina D fazia o crescimento. Fazia todo o crescimento. Hoje, com essas crianças dentro de casa e muito quietas, paradas, já existem pesquisas que elas estão atrofiando. Olha aí. Então, essa escola vem também... Eu não vou deixar a tecnologia de lado, não é isso. Todo mundo pergunta, vai virar uma escola alternativa para hippie? Eu falei, de jeito nenhum. Vendo? Não é nada disso, pelo contrário. Mas eu quero essas crianças mais próximas junto à natureza. E os pediatras estão, então, preocupados com isso. Agora eu pergunto a você, e os geriatras, hein? O que eles falam da tecnologia? Eu não cheguei nessa pesquisa ainda. Então tá bom. Gente, é o seguinte, você já acessou o nosso site aí, o site da Rede Família, recentemente? Pois é.
Tá totalmente repaginado, tá bonito, né? Tá com informação. Ó o Bruno aí, ó o Bruno que saiu da cadeia, que vai jogar no Boa, tá dando uma confusão, né? Ó, essa notícia tá aí. Nós estamos por dentro de tudo, a todo momento tem notícia no site da Rede Família. Entre lá, redefamilia.com.br, navegue e pelo site você pode acompanhar ao vivo e em tempo real toda a programação aqui da Rede Família, tá bom? Vai lá, é bom, é gostoso. Tem o aplicativo também para o smartphone. Tá aqui o aplicativo, tá aqui o smartphone, você entra lá na sua loja de aplicativos e clica lá, baixa o aplicativo e acompanha em tempo real também. Doutora, tem uma pergunta aqui, não vamos falar do livro agora nesse bloco, mas o Érico de Paula aqui, acho que é de Campinas, ele está perguntando se nós estamos preparados para ensinar os nossos filhos dentro dessa filosofia. Não. Olha aí. Não. Também é necessário, os pais precisam entender que não é racionando, não. Na verdade, é uma mudança de paradigma da sociedade. Não é uma mudança só da escola. A escola vai ser a gotinha d'água para poder chegar aos pais. A gotinha azul, não. Não, a gotinha azul, não. A gotinha azul está proibida. Muito bem. Wanda Cristina Moro Menini, educação infantil para a sustentabilidade, atualidade, desafios, avanços. Tá aqui. Então, no livro você fala basicamente sobre os assuntos que nós estamos conversando. Sim, no livro, a primeira parte do livro, ele vai falar como é a educação infantil no Brasil, como está. Depois, os desafios para essa educação para a sustentabilidade, que é a questão de formação dos professores e um outro tipo de mentalidade do professor. Eu não vou poder ter nessa escola, por exemplo, um professor que faça um cartaz de preservação de meio ambiente com um cartaz de cartolina que é feito de papel. Ou seja... O seu livro também é feito de árvore. Então, infelizmente, eu queria que fosse de folhas, né? De folhas recicladas, mas a editora não faz, tá? Nós ainda temos problemas com isso no Brasil. E os desafios nessa nova mentalidade desse professor. E os avanços. Na parte dos avanços tem todo o projeto da escola escrito. Ou seja, como será essa escola? Tanto na parte da bioconstrução, quanto na parte da metodologia. Quem consegue, outro dia uma leitora me disse assim, eu consegui visualizar a escola lendo a parte dos avanços. Que legal. Então, ele está um livro assim, vamos ver o que está, os desafios que a gente vai ter e vamos construir. Mas sabe que eu estou vendo aqui, olha, por exemplo, como estimular a linguagem da criança. Por volta dos 2 anos de idade, ocorre o que nós, especialistas, chamamos de explosão linguística e tal. Então, não é só... tudo bem, que tudo dentro desse caminho aí, mas você dá aqui muita orientação, né? Sim, tem essa parte dos desafios. Eu quero, além de falar da formação do professor, eu também falo como que é essa criança de hoje. Porque nós temos estudos de Piaget, de 1970, numa outra realidade, uma outra criança. Então, eu estou numa parte do livro, na verdade esse livro é uma compilação de textos do meu blog. E aí eu fui compilando os textos em capítulos e aí tem toda a orientação. De 0 a 2 anos, de 2 a 3, de 4 a 5, como incentivar a criatividade para essa criança atual. Para essa criança de 2017, não para a criança de 1920. Você coloca aqui, brinquedos de plástico, o mundo, dois pontos. O mundo não se resume só neste tipo de brinquedo. E aqui tem o que é ensinar a resolver problemas para as crianças desde cedo. Dos 5 aos 7 anos, grandes transformações no desenvolvimento da criança. Isso aqui é um livro isso aqui é um manual para o pai e mãe. Também, só que assim, eu não gosto de que chama de manual, porque as pessoas pensam que tem uma receita pronta. Cada criança é uma criança, cada criança tem o seu jeito de ser. Sem dúvida. Outro dia uma pessoa também me perguntou, existe uma fórmula mágica? Eu falei, se existisse, a pessoa ia ganhar rios de dinheiro. Com certeza. Porque cada ser humano é de uma forma. Então eu dou dicas.
mas não que seja assim uma receita pronta. Quando eu disse o manual é no sentido apenas de enaltecer o trabalho, entendeu? Sim. Que realmente é um trabalho bonito. E vou dizer a você, eu mesmo fui pai, eu já sou até avô, né? Eu não deixarei jamais de ser pai, né? Assim como meus filhos jamais deixaram de ser meus filhos. Mas há 35, 40 anos, 35 anos, quando me tornei pai, nós não tínhamos uma orientação assim. Nossa, como eu não fui sustentável, entendeu? Então, é lamentável isso. Mas nós não tínhamos e nós reproduzíamos o que os nossos pais fizeram conosco. Exatamente. Os nossos professores fizeram conosco. Hoje nós já temos, por um mundo globalizado, as pesquisas chegam mais rápido, é só querer acessar. As informações estão chegando, e aí mudar a consciência não é tão simples assim. Eu não saio daquilo que eu aprendi como certo e mudo. Eu preciso ter um problema com um filho, com um aluno, para eu conseguir pensar e mudar. Não é assim. Eu não vou conseguir. Gostaria de ter uma varinha mágica e falar plim, plim, muda. Mas não é tão simples assim. E a dedicatória aqui é muito legal. Dedicatória pela sustentabilidade de todos os seres vivos do planeta Terra para o futuro de novas gerações. Muito legal. E seu livro está disponível? Como é que é? Então, ele está disponível no www.agebook.com.br. Você não compra em livrarias. Não compra em livraria. Porque se eu tiver em livrarias, eu vou ter mais desperdício ainda de livros lá. Então, ele é feito, a Agebook, ela faz exatamente a quantidade que precisa. Então, você entra no site e compra o livro e chega em 7 dias. Do vídeo ali, isso. agebook.com.br e aí recebe em casa. Recebe em casa tudo direitinho. Muito bem. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se tem a ver com. Sou gestora de uma empresa de isolante térmico. Gostaria de saber da doutora sobre a logística. Sobre a logística reserva. É um processo sustentável ou ecológico? Grace de Campinas. Acho que não é bem da tua área, não, né? Grace, eu vou ficar te devendo, eu não sei te responder isso. Muito bem, Grace, desculpa. Me chamo Vera, sou de São Paulo. Me preocupo muito com a educação das nossas crianças, com o futuro delas. Pergunta, por favor, para a doutora Wanda. Sou fã do trabalho dela. Que papel tem dentro do projeto dela o fator espiritual, não religioso, e o assunto de uma educação mais voltada para a inteligência emocional? Tá. Já me fizeram essa pergunta da questão da espiritualidade. Eu não estou visando, não é uma escola, como eu falar, é uma escola laica, não tem nenhum tipo de religiosidade, nenhum tipo de pode ser ecumênica, né? De todas. Eu não estou preocupada se foi Deus que fez a natureza ou se a ciência vai falar que é o Big Bang. Não, tem nada a ver. Não tem nada a ver. Na verdade, assim, e com a questão emocional, essa escola, ela vai preparar a criança para ser um homem, uma mulher responsável, para ser compromissado primeiro consigo e depois com o outro e com o mundo. Então, a afetividade aí está presente desde pequenininho. Por isso que vai ter que mudar toda essa formação do professor. Com toda essa vontade que você tem, é um estudo já de algum tempo, né, Wanda? Sim, eu comecei a trabalhar como professora de educação infantil com 18 anos de idade, hoje estou com 49, então eu já fui professora de educação infantil, de ensino fundamental, fui fazer mestrado, fui fazer doutorado. Eu estou falando que a escola sustentável apareceu na minha vida há 4 anos, mas a educação já está na minha vida há muito tempo. Nasceu com ela, né, praticamente. Aliás, quem segue por esse caminho do ensino, pelo caminho de ser professora, de ser professor, isso é um sacerdócio, isso é uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa, né? Vocês se saciam plenamente com os prazeres da alma e, por vezes, e quase sempre esquecem os prazeres do corpo, porque, infelizmente, esse trabalho não é um trabalho extremamente reconhecido sob o ponto de vista financeiro, mas é aquilo que nos dá satisfação, alegria. Isso a gente tem que reverenciar. Mas a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: você acha, assim, que está muito distante desse seu sonho já tornar a realidade com tudo isso que a gente está vivendo, não?
Acho que não. Eu só ainda não encontrei as pessoas certas que entendam o que é isso e que construam isso junto comigo. Mas se você pensar de julho do ano passado, quando eu fui visitar o Uruguai, em setembro eu lancei livro, nós estamos em março, eu já estou aqui na TV, já estou em outros meios de comunicação, eu acho que as coisas estão indo bem. Quanto mais eu for conhecida, melhor. Não é vaidade pessoal, é um objetivo muito nobre. Então, assim, eu acho que está indo bem. Se nós estivéssemos num outro momento econômico, já estaria mais avançado. Muito bem. E a gente aqui mostrou, eu até gostaria de colocar de novo, nós vamos falar da brinquedoteca, mas se estiver aí no Porto, mostra de novo aquela casa aquela escola sustentável do Uruguai. Olha que coisa linda, olha que coisa, eu tô encantado com isso, viu, doutora? Elas são 4 salas e 2 banheiros, e essa parte aí de dentro tem a parte toda de horta que fica dentro da escola. E esse é o arquiteto? Esse é o arquiteto. E ele que põe a mão na massa mesmo? Sim. Literalmente a mão na massa, né? E aquela parede ali, gente, é feita de latinha de refrigerante. Não, também não é bom, viu? Não é bom não, porque a gente fala que o refrigerante também, você tem que ter um comedimento muito grande com ele. O álcool também, mas o refrigerante também. Mas é feito de latinha aqui, foi um espetáculo. E agora tem também a escola prevê uma brinquedoteca sustentável, né? Sim, na verdade essas brinquedotecas eu já fiz 2. Tudo começa de uma necessidade, né? Então, eu trabalhava em Santa Catarina, e essa daí é de Santa Catarina. Eu morava em Florianópolis e surgiu a necessidade de fazer uma brinquedoteca dentro do curso de formação de pedagogia. E nós não tínhamos nada. Então, utilizando caixa de verdura, rolo de fio, carretel de fio, olha, são caixas de verduras pintadas. E todo o material, isso daí é uma casinha feita com caixa de leite. Eu que tenho 1,75 m e eu entro dentro da casinha. Olha aí. Tá? Em cima é papelão, ó. Tudo que foi feito nessa brinquedoteca de lá, ela foi feita com material reutilizado. Tudo. Eu gastei R$350 aproximadamente com tecido e com tinta. Para montar isso aí? Para montar. R$350 só? O resto é tudo reutilizado, doação. Tudo feito, olha lá, são caixas de madeira. E onde são elas? Essa que está aparecendo no vídeo agora é numa faculdade em São José, do lado de Florianópolis, em Santa Catarina. Tá. A segunda brinquedoteca, que essa daí ainda é a primeira. A segunda que eu já fiz foi aqui na Faculdade de Hortolândia, da qual eu sou coordenadora e sou professora de lá. Eu montei uma outra brinquedoteca, um pouco diferente também. Por incrível que pareça, também deu quase R$350. Olha aí. E assim, eu falei assim, nossa, as duas, né? Porque é tudo doação também, né? Essa daí é a primeira. Ó, o carretel, ó, a mesinha é um carretel. E aquele sofá é pallet. Ah, a pallet? Pallet. O sofá é de pallet. Com uma coberturazinha ali? Com colchão. E aí com o tecido. Então, na verdade, essas brinquedotecas, as 2 que eu construí, o que eu comprei foi tecido chita e tinta ou um verniz. Tá. O resto é tudo assim, é pallet que um tá jogando fora na construção e que doa, o carretel de fio que o outro doa, e os brinquedos, no caso da faculdade, foram feitos pelas alunas. Tá? Mas isso aí, sabe o que está me fazendo lembrar, doutora? É que eu fazia os meus brinquedos quando eu era garoto, sabe? Eu também. Eu fazia, nossa, fazia mesmo. Aqueles carrinhos de rolemã, que lá eu fiz de monte, né? E que também não era nada sofisticado, a gente se divertia sem dúvida, muito. Né? E o breque era mais ou menos o pé no asfalto, assim, né? Mas era muito interessante. E essa ideia não pode ser levada dessas brinquedotecas sustentáveis? Para esses, nós temos vários hospitais também que não pode ser levado para eles? Pode ser levada para o hospital, pode ser levado para escolas, pode ser levado para associações de bairros, pode para restaurantes, eu já tentei, antes de fazer a escola, eu comecei com as brinquedotecas e eu tentei já fazer a venda disso. Ainda nós temos aquela cultura, não, de plástico eu passo água, eu lavo, eu limpo, mas
E não é isso. Ela pode ser higienizada, ela pode ser limpa, exatamente, não tem esse problema. Mas ainda nós temos uma cultura do Mickey, ainda nós temos uma cultura da fada. Não dá para fazer o Mickey com material sustentável? Eu não gostaria. Aí tem eu prefiro fazer a nossa arara, certo? É isso, né? A nossa arara, eu Sim. prefiro que nós pensemos mais em Brasil e não... Sem dúvida, né? não, sem dúvida. Quando eu me referi ao Mickey como sendo um símbolo, sim, né? Claro. E porque a gente, eu me referi também porque é uma indústria com certeza, que formata e que joga isso no mundo e que todo mundo... Não estou dizendo que não tem que gostar dele, eu também gosto dele, mas a gente tem que valorizar o que é nosso. E bom falar aqui também, né? Quando a gente se refere a uma escola infantil sustentável, que a sustentabilidade passa a ser um item. É evidente que vai se ter todo o ensino normal que uma criança precisa ter, né? Nem podemos deixar de ter, tá? Foi ótima essa sua pergunta, porque algumas pessoas pensam assim, então agora não vai mais ensinar língua portuguesa. Não é isso. Mesmo porque, não estou falando de educação infantil, mas estou falando de ensino fundamental, que a minha ideia é educação infantil, fundamental e crescendo. Eu não posso deixar de dar para as crianças um currículo comum, que faz parte do MEC. Porém, no lugar de eu fazer um texto fora do contexto, eu vou dar um texto sobre poluição. Por isso que eu falei que o método de ensino, os textos, tudo vai ter que ser construído, tudo vai ter que ser feito. Eu não vou deixar de lado a pontuação, não é nada disso. Não é uma escola alternativa que não vai ensinar mais nada, só vai ensinar sustentabilidade. Não é isso. Tá? É que os conteúdos da sustentabilidade vão estar dentro das matérias. Tá, isso é importante. Tá. Você vai fazer tudo, vai ser melhor, porque você vai aprender tudo que você normalmente aprende, porém com sustentabilidade em tudo. Não é isso? É isso. Doutora, nós estamos chegando no final, aí só para a gente finalizar aqui, uma pergunta que eu queria fazer, e tinha que encontrar uma pessoa assim muito, muito capacitada sob o ponto de vista da educação para responder. Concordaria com uma matéria no currículo escolar, eu não sei nem qual seria o nome, mas que mostrasse a vergonha, o perigo e a falta de patriotismo que é a corrupção, para que as crianças desde pequenininho comecem a entender que não se pode ter corrupção de forma nenhuma? Então, vamos lá, quando uma criança quando está dirigindo com os pais, eu vou dar um exemplo para poder chegar lá. Quando os pais passam no semáforo vermelho, que as crianças estão dentro do carro, ela já está ensinando corrupção desde pequena. A lei existe, mas eu posso burlar. Então, não é só a escola. É muito mais amplo, porque a gente acha a corrupção só roubar dinheiro. Corrupção significa infringir uma lei. Entendi. A partir do momento que eu paro o meu carro numa vaga que é do idoso, eu já estou sendo corrupta. Então, precisaria entender o que é o conceito para que a escola trabalhe e a família trabalhe. Infelizmente, somos quase todos corruptos, então, né? Porque sim. A gente não tem... Sim, aqui no Brasil, sim, entendeu? Quando você sai fora para país mais desenvolvido, sendo brasileiro, você vai entrar dentro das regras do país. Então, nós temos que começar a avaliar corrupçãozinha, corrupçãozona. Mas é isso aí. Querida, muito obrigado pela tua presença aqui. Espero que você encontre sucesso aí, que você encontre as pessoas interessadas em promover cada vez mais essa sua ideia e, sem dúvida, efetivar que possam construir escolas infantis sustentáveis. Eu que agradeço. É mais um passo para chegar nesse objetivo de vida. Muito bem. E está aqui o livro que você pode, como disse aqui, repete para a gente o e-mail. É www.agebook.com.br. Muito bem. Meus amigos, eu conversei aqui com a doutora Dalva Minini. Wanda. Eu falei Dalva, perdão. É que eu entrevistei Dalva sexta-feira, perdão. Com a doutora Wanda Minini, a Dalva de Valinhos, que me deu entrevista na sexta-feira. Um beijo para ela. Eu volto amanhã com mais um Visão Geral. E não se esqueçam que tem um reprise à noite, do programa Reprise às 9 horas da noite, tá bom? Saúde, paz, alegria e muita sorte! Vambora então? Vambora. Então, valeu, querida.